Olá, pessoal. Vamos mais uma vez dar continuidade ao nosso conteúdo e desta vez nós estamos no finalizando o capítulo, na penúltima aula, né? Vamos falar hoje, né, sobre os problemas ambientais e que é uma responsabilidade de todos, como o próprio texto diz na página 399. Então, ele começa falando sobre. Já havia, né, desde o início do capítulo, começado a falar sobre as questões ambientais, né? E aí ele fala sobre esses impactos, né, que não são função, assim, tentar limitar esses impactos, não é função só dos órgãos públicos ou só da população. É, como o texto diz, responsabilidade de todos a partir de pequenas ações, né? E aí, tentando sempre alcançar aquele desenvolvimento sustentável, como a gente já havia falado, que é aquele desenvolvimento em que eu vou poder crescer com qualidade e mesmo que eu retire algo da natureza, eu vou conseguir deixar para as gerações futuras, tá? E aí ele começa falando sobre algumas questões que diz respeito à globalização. Por isso que eu relembrei sobre globalização e sempre fico falando, né, sobre esse tema, porque nós estamos ainda num processo de globalização. Não foi um evento que começou em uma determinada data e que já terminou, que tem data para terminar. Não, é um processo. Então ele fala aqui primeiramente sobre o consumo e o meio ambiente. Que relação o consumo tem com o meio ambiente? Por que essa elevada produção, essa grande quantidade de consumo? O que leva, né, a pessoa, as sociedades a consumir? Ele diz aqui que a elevada produção de resíduos sólidos está diretamente associada ao consumo excessivo. Então, quando ele fala de meio ambiente, ele fala de que a ação de consumir impacta diretamente o meio ambiente. E aí ele diz que está diretamente, né, essa produção de resíduos sólidos, daquilo que vai para o meio ambiente, está associado ao consumo excessivo, ou seja, não é um consumo normal, é um consumo além do que se precisa. E aí ele diz, encontra-se diretamente associado ao desenvolvimento econômico, formando assim a base para uma sociedade de consumo. Quanto melhor for a condição econômica de um país ou de uma pessoa, maior será o seu consumo. Consequentemente, ele vai produzir mais lixo. Então, por que essa questão ambiental tem a ver com a questão econômica? Como o texto diz, se eu consumo além, se eu compro além do que eu preciso, se eu como além do que eu preciso, é porque eu tenho condição para isso. E aí, de alguma forma, vai impactar o meio ambiente, porque se eu consumo mais, é mais lixo, mais resíduos para o meio ambiente. Aí ele coloca o conceito da sociedade de consumo, né, que é aplicado para descrever as sociedades nas quais o consumo excessivo é responsável por estimular e suportar o crescimento industrial da economia, gerando cada vez mais consumidores. Então, essa sociedade de consumo, né, ela vai mantendo essa economia e o crescimento econômico. Lógico, se eu estou comprando mais, as empresas, as indústrias, elas são obrigadas a produzir mais. Isso é bom para a economia? Sim. Mas é bom para o meio ambiente? De certa forma, em alguns aspectos, não. Aí ele fala sobre a questão das consequências, né, que tem essa questão da grande produção industrial, mas aí, se o descarte desses resíduos for de forma inadequada, vai gerar problemas para o meio ambiente. E aí ele fala que a espécie humana, né, ela sempre foi levada àquela reflexão, àquela necessidade de consumir. Como que se caracteriza isso? É como se eu fosse dizendo assim, não, eu vou comprar isso aqui porque eu estou precisando. Não, eu tenho um tênis branco, mas eu vou comprar esse preto porque eu não tenho um tênis preto. Ou seja, eu não estou precisando de calçado em si. Estou precisando de um tênis de uma cor variada. Então, é isso que leva. E o que é que faz as pessoas chegarem a essa conclusão, a ter essa consciência de consumo excessivo e não de reaproveitar?
né? Como o texto sempre vem falando de reaproveitar. Não, o que faz com que essa pessoa vá além é exatamente, ela foi induzida, aí depois ela diz que tem necessidade. Então ela foi induzida que com aquela roupa ali eu preciso de um tênis branco, eu não tenho. E aí ela diz que precisa, mas na verdade ela não precisa. Ela foi induzida, alguém fez, né, estimulou. E quem são os principais, né, os estímulos? As propagandas, a publicidade, né? Se ninguém falar que de uma marca nova que chegou, de um produto novo que chegou, ninguém vai nem lembrar de ir atrás. Mas quando você começa a ver nas propagandas, né? Até mesmo num vídeo que se assiste no YouTube, aquele tempinho, aquele meio minuto, já é o suficiente para despertar. Olha, chegou o produto novo. E já tem o iPhone e tal. Ah, pois eu já vou trocar o meu. Não é porque você está precisando. Você foi induzido. E aí, o texto, eu coloquei essa imagem, que é exatamente de um shopping, né? Que é uma característica de uma sociedade de consumo. E aí, na página 399, fala sobre a questão da desigualdade entre produção e consumo. E aí ele diz que as pessoas sentem necessidade de ter acesso a determinados produtos e serviços, né? Que são oferecidos, mas mesmo assim, por mais que se tenha aumentado a produção devido à propaganda, as sociedades atuais, elas ainda apresentam grandes desigualdades, né? E isso faz com que nem todos usufruam com o mesmo direito, tá? Então, o texto até cita o termo elites, né, relativamente pequenas, ou seja, poucas pessoas consomem muito, enquanto a maioria nem tem condição de ter acesso a determinados produtos. E aí ele diz que a desigualdade está relacionada também não só a questões materiais. Aí ele fala também sobre a questão de consumo de alimentos, de água potável, de oportunidades no geral. Por isso ele traz esse mapa sobre proporção de pessoas com desnutrição. Olha a quantidade de pessoas que ainda sofrem com a desnutrição. Qual o continente em que mais tem países com grande percentual de desnutrição? África. A África é o continente que tem mais países em situação de desnutrição. Né? Graças a Deus, o Brasil, apesar dos pesares, né, apesar de muitas desigualdades, mas está na mesma cozinha que os Estados Unidos. Ou seja, não estamos ruins, não, tá? Então, a gente pode ver que é uma situação que tem a questão da pouca produção e uma grande população, tem a ver sim. Mas tem a ver também com essa desregularidade, com essa desigualdade. E aí o texto fala também da questão das terras cultiváveis do planeta, né? Que muitos lugares realmente nem têm condições, nem têm terras, né, que sejam produtivas, né? Como no caso, os lugares mais frios, né? E mesmo assim, Rússia e Canadá, norte da Rússia e norte do Canadá, estão, né, em boas condições, até porque são países desenvolvidos. No caso, a Rússia não, a Rússia é emergente, mas estão em boas condições. E aí ele diz aqui que essa questão da sustentabilidade, um dos principais objetivos é resolver as desigualdades entre a produção e o consumo, ou seja, é que não haja muita produção, né, e pouco consumo, e vice-versa, mas é que todos tenham acesso, né, ao que precisa, não ao excesso, né, não é apenas ao que precisa. E aqui eu coloquei só um fragmentozinho da página 400, onde fala a questão dos hábitos de consumo, né, e aí ele fala diz o que é o consumismo. Consumismo é o hábito de comprar constantemente, mesmo que não haja necessidade, foi o que eu já falei. Muitas vezes pode se tornar uma compulsão quando as pessoas não conseguem parar de comprar. E aí ele fala, qual é o consumo responsável? Ocorre quando as pessoas refletem sobre a verdadeira necessidade de adquirir algum produto,
avaliando os efeitos sociais e ambientais de suas escolhas. Então, é assim que deve ser o consumo responsável. Eu vou analisar. Isso também para mim, porque eu não sou uma pessoa que analiso muito, né? Mas o certo é isso aí. Ou que pelo menos que você diga, eu vou comprar tal produto, vou trocar aqui, pois eu vou doar o que eu tenho, o que eu não quero mais, eu vou doar para alguém que está precisando, que realmente está precisando. E tem muita gente que, hoje em dia, né, as pessoas, como até mostra aqui na página 401, mulher escolhendo roupas em um brechó. Tem muito, isso acontece muito na Europa, roupas, sabe que você olha e diz, meu Deus, a roupa tá nova e a pessoa trocou, né? A pessoa comprou outra. E acontece muito, tem muito mesmo na Europa, tem muitos brechós, assim, roupas em bom estado de conservação, né? Preços baixos e muita gente aproveita. É um costume, né? Então, lá as pessoas não têm essa de, eu tô com vergonha de comprar uma roupa usada. Não tem isso. É cultural de lá as pessoas fazerem isso. No Brasil, se você faz uma coisa dessa, é pobre. Então, tem gente que até mesmo que nem tem condição de comprar algo melhor, mas não sabe aproveitar e tem vergonha até disso. Na página 404, fala sobre a questão do lixo. Eu coloquei outra imagem aqui, uma imagem mais nítida, né, de um aterro sanitário. Fala sobre a questão do descarte adequado. Então ele diz, entende-se como descarte adequado do lixo qualquer maneira de lidar com esses resíduos de forma que minimize os impactos no meio ambiente. Ou seja, eu vou descartar, sim, eu preciso descartar, mas eu tenho que encontrar uma maneira de não impactar tão nocivamente o meio ambiente. Aí ele cita que um desses exemplos são os aterros sanitários. O que são aterros, né? São espaços, né? Que são depositados o lixo, né? Os resíduos sólidos, e são feitas camadas alternadas de lixo e terra. Ou seja, é como se fosse assim, vou usar um termo, um buraco, né? Foi escavado, é feita uma compactação, né? Para que o lixo colocado lá também, o chorume não infiltre, né? E vá contaminar o lençol freático. Não, é feita uma compactação de algum material, cimento, para ser colocado lixo, e aí é colocado camada de terra e camada de lixo. Isso é aterro, vai aterrando literalmente. E aí ele cita os materiais que podem ser, né, feita a impermeabilização do solo, exatamente para que não haja essa contaminação. E aí em seguida, o texto fala sobre a importância dos 3 R's. Atentem bem para essa explicação. O que são esses 3 R's? Os 3 R's são a forma, né, de se manter ou de construir um desenvolvimento sustentável. Os 3 R's são reduzir, reutilizar e reciclar. Ele vai explicando cada um. O que é o reduzir? Reduzir é diminuir algo, né? Então, como ele diz, reduzir o consumo e, consequentemente, os materiais descartados e a produção de lixo. Reduzir é eu diminuir, evitar, né, que mais coisas vá para o lixo. De que forma eu faço? Reutilizando. O nome já diz, reutilizar, utilizar novamente, tá? Reutilizar, atentem bem para a diferença entre eles. Reutilizar, eu vou utilizar novamente. Se eu pego um copo descartável e eu guardei aquele copo e toda vez que eu vou sair eu consigo, pelo menos, é descartável, nós sabemos, né? Mas se eu consigo, pelo menos, levar ele 3 vezes para 3 saídas minhas, eu estou reutilizando, utilizando novamente, tá? Ou as sacolas que a gente recebe do supermercado, né? Que muitos supermercados eles vendem, mas aqueles que dão, né? Disponibilizam a sacola. E se essa sacola de supermercado eu utilizo para guardar alguma coisa, eu estou reutilizando. Eu estou utilizando algo que já foi útil em um outro momento, tá?
E o reciclar? Reciclar, eu vou, de alguma forma, fazer um processo. A reciclagem, aquele produto, por exemplo, a sacola, ela não vai ser usada como sacola, ela vai passar por um processo, né? Que ela vai se transformar em um outro produto. Por exemplo, quando tampinhas de aquela chavezinha das latinhas, né, de refrigerante. Se daquilo ali eu consigo fazer uma cortina, pronto. Ela não virou tampa novamente, ela virou uma cortina. Se transformou numa cortina. Ali eu reciclei. É diferente de reutilizar. Reutilizar, eu vou usar aquele mesmo produto novamente, ou em uma outra coisa, ou na mesma ação, por exemplo, como o exemplo que eu dei da questão do copo descartável, tá? Então, não vamos confundir esses 3 R's. E aí, ele, no final disso, faz com que se reduza o consumo no geral, ou pelo menos se reduza a questão do lixo, da produção de lixo, né? E aí ele tem essa imagenzinha, né, dos recipientes de coleta seletiva, que muitas vezes a gente não faz, a verdade é essa. Mas, assim, eu sempre procuro ler, né, onde tem eu passo e leio, e tento colocar no local certo, né? Mas nem todas as vezes nós, né, seres humanos, não fazemos assim. E aqui na página 405, ele fala sobre agroecologia. Então, se vocês já viram aqui a palavrinha produto orgânico, então agroecologia já tem a ver com orgânicos. Ele fala que devido à degradação do solo, né, por ser um problema grave, é necessário se recuperar. E para se recuperar o solo, a gente vai usando determinados produtos, né, que façam com que esse solo se recupere, ou então a gente usa algum produto no nosso cultivo, né, naquilo que a gente vai plantar, para que ele não sofra com a contaminação. Isso é a agroecologia. A agroecologia é exatamente essa nova forma, né, de cuidar do produtos, né, da agricultura de uma forma assim, mais ecológica, de uma forma mais sustentável. Aí ele cita aqui que o modelo de produção agrícola prioriza a policultura, o cultivo de várias espécies, que tende a atrair a menor quantidade de pragas agrícolas. Então, assim, quando eu coloco mais de uma espécie assim, numa área, eu até economizo espaço e eu vou fazendo com que seja mais fácil de cuidar ao mesmo tempo, né? E aí ele fala também da agricultura orgânica, né? Utilizar adubos, defensivos agrícolas, agrotóxicos que apenas vai corrigir o solo e que não vai causar tantos danos, né? Aí preservação vegetal natural, valorização das práticas sustentáveis, né? Valorização da agricultura tradicional, que causa menos impacto, porque logicamente ele vai ser feito com as mãos, menos máquinas. Então, quanto mais agricultura tradicional, melhor. A questão é que, com a agricultura tradicional, utilizando as mãos, por exemplo, ou utensílios simples, eu não vou conseguir produzir num tempo suficiente para vender. E aí a economia cai. Então, assim, tem que ser um equilíbrio, né? Por exemplo, se você pode cultivar hortaliças de forma tradicional, faça em casa, que aí vai ser mais barato para você, você não vai precisar comprar, né? E ao mesmo tempo vai estar evitando, né, o gasto, né? Tanto o seu gasto quanto o gasto da produção mesmo de indústria, né, das agroindústrias. E aí ele fala também das cooperativas, né? As pessoas se juntarem, né? Que sai mais barato, né? Sai bem mais fácil a produção, né? Em cooperativas. E aqui eu trouxe uma imagem que está na página 406 de matas ciliares, né? Falando que são formação vegetal localizada à margem dos rios e outros cursos de água. Preservar essa vegetação ajuda a conservar os recursos hídricos. Então, quando se fala de conservação, de preservação, não está falando só de não descartar lixo, fala também, né, de conservar a vegetação, né, a preservação dos rios, dos lagos,
de uma forma que você tenha o uso da água consciente e que também evite, né, essa poluição. E uma das formas, né, é manter, né, preservar a mata que está à beira, né, de rios, lagos ou qualquer curso d'água. E aí ele fala, né, sobre quanto mais vegetação, mais preserva os mananciais, tá? E faz com que a rede urbana seja mais abastecida. E aqui eu coloquei uma imagem que também está no livro, né, que é de uma placa de uma área de preservação. Não sei se vocês já ouviram falar, né, de APP, a área de preservação permanente. Aí tem a área de preservação ambiental, APA. Tem várias siglas, tem também as UCs, que é unidades de conservação. Então, às vezes é só um pequeno espaço, no caso, quando é pequeno espaço é UC, unidade de conservação, e quando são grandes espaços, são áreas de preservação. Por exemplo, se de repente encontram uma nascente, né, no quintal de uma casa, descobriram aqui uma nascente e tal. Ali vai ser uma área de preservação? Não, vai ser uma unidade de conservação. E aí tem que cadastrar, por exemplo, achou água mineral no quintal ali de uma casa. Depois tem que ser avisado às secretarias de meio ambiente, porque, de certa forma, ali é de todo mundo. Está no seu quintal, mas é de todo mundo. Os órgãos públicos precisam ser avisados. E aí ele fala, o uso das áreas naturais de modo a conservar sua biodiversidade e evitar impactos envolve a criação de leis ambientais. E existem áreas naturais protegidas na maioria dos países do mundo. O Brasil conta com unidades de conservação de diferentes tipos, na quais as atividades humanas devem ser fiscalizadas. Então, assim, você pode entrar, por exemplo, tem área de preservação que você não pode entrar, não pode fazer nada, só manutenção mesmo, e você não pode, e só visitação. Por exemplo, nós temos aqui entre Teresina e Altos, a Flona, né, que é a Floresta Palmares. Ela é uma área, né, de preservação que você não pode fazer muito manejo, não. É área de preservação, você tem que deixar do jeito que tá. Muitas escolas, universidades fazem visita, né? Então é marcado o dia certo da visita, faz a trilha lá, mas você não pode tocar, não pode, tem que obedecer às regras, como aqui no texto vem mostrando. Não pode som alto, perturbar e alimentar a fauna silvestre. Você não pode levar comidinha lá por bichinho que estão lá, não. Deixa que tem quem faça ou eles se viram. Não pode levar animais domésticos, jogar lixo, abandonar ou maltratar animais lá, muita gente. Então, assim, a fiscalização tem que ser severa, porque muita gente utiliza aquele espaço como se fosse um local que eu vou abandonar um animal ou jogar um lixo. Aí não pode entrar veículos, nem fazer churrasco, porque não é uma área de lazer. Coletar plantas, edificar ou construir, então, não pode fazer e não pode, tem fiscalização, tá? Tem as áreas, por exemplo, o Encontro dos Rios é uma unidade de conservação, mas que tem também o lado lazer, turístico. Então, lá você tem o local que você pode entrar, você pode tirar foto e tal, mas você não pode fazer muito manejo lá não, tá? E aí ele fala sobre a conservação do ar e o uso de fontes de energias alternativas. Então, ele diz, para conter o problema da poluição atmosférica, é necessário que os governos tomem medidas em relação à diminuição de emissões de poluentes de veículos e de indústria. Com o tempo, né, foi se estudando uma nova forma, novas fontes de energia, que não seja petróleo, né, por questão de gasolina, tal, fontes que fossem alternativas, que fossem fontes renováveis, tá? E que não causasse tanto impacto. Então, e o texto aqui de vocês traz, né, a foto de uma usina eólica no Rio Grande do Norte. E eu coloquei aqui várias outras, né, para vocês conhecerem. Energia solar, né, as placas fotovoltaicas, energia eólica,
a energia das ondas, né? A geotérmica, que pega a questão de calor e energia, né, da Terra. A biomassa, que é aquela da queima, né, de resíduos orgânicos, como no caso cana-de-açúcar, a mamona, né? Inclusive o etanol é produzido dessa forma, a gente já faz uso desse tipo de energia, biomassa. E hidráulica, que é a hidrelétrica, que nós tanto conhecemos e sabemos que é o que é mais utilizado para aqui. Então, assim, aí são todas energias alternativas? Pois tá ótimo, não vai poluir o meio ambiente, certo? Mas qual é? Tudo tem sua vantagem e desvantagem. Qual é a desvantagem? Desvantagem é que, mesmo sendo energias alternativas, mesmo sendo algo que não vai contaminar, assim, causar tanto impacto ao meio ambiente, são bem caras. Por exemplo, qual é a de menor custo para a instalação? A hidrelétrica, vamos dizer assim, né? Tem aquele custo total de construir usina, mas ela impacta o meio ambiente. Quando vai fazer uma barragem, tem que represar aquela água, pessoas que moram naquele determinado local tem que ser remanejado também flora, fauna, né? Os animaizinhos têm que ser retirados dessa área. Então causa um impacto muito grande. É a energia mais barata por consumidor, mas ela tem esse lado, vamos dizer assim, negativo, que são esses impactos. Tem que ser bem pensado. Sim, e biomassa, ó, cana-de-açúcar, moeu lá a cana, tirou o caldo e aí vamos aproveitar. Só que o restante, aquela cana moída, ela solta um líquido, assim como o lixo também solta o chorume, pois ela solta um líquido que depois de muito tempo jogado, descartado no meio ambiente, fermentado, pode contaminar o solo e o lençol freático. Sim, é energia eólica. Qual fica barato, muito barato. Energia eólica, energia solar. Gente, a gente tem sol demais aqui no Piauí. Por que não utilizar? É porque a instalação é muito caro. Sai muito caro o início, né, para o consumidor. Então, depois sim, depois você começa a ver resultado, porque você vê que a energia realmente fica mais barata na sua casa. Mas você comprar uma placa, a instalação é bem caro. Então, a princípio, ninguém quer, nem todo mundo quer ter esse gasto. Prefere usar a hidrelétrica, porque o governo já faz, geralmente tem incentivos, tem os recursos públicos que constrói e a gente não vai ter gasto com a construção, né? Nós só vamos pagar aquilo que utilizamos. Então, todas essas energias, mesmo sendo alternativas, elas trazem, né, esse impacto, né? Nem que seja em questão de custo ou pequenos impactos ao meio ambiente. Mas sim, são energias alternativas, são melhores do que usar gás natural, petróleo, carvão, né? Que são fontes não renováveis e que poluem muito mais, tá? Aqui eu trago a atividade dessa aula, o 9º ano, assim como o 7º, as duas turmas, nem todo mundo está entregando, e isso vai impactar na nota, infelizmente. Eu não recebo atrasado, tá? Mesmo que você entregue, mas eu considero dentro até antes da prova. Depois da prova eu não considero, você já fez a prova, tá? Então, eu espero que pelo menos essas últimas vocês leiam o texto, assistam a videoaula e respondam e me enviem, tá ok? Se precisar, para tirar dúvida, eu estou por aqui e até mais.